Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre este pequeno livro, O Curioso Caso de Benjamin Button, do Sr. Scott Fitzgerald, concluída recentemente. Bom, como regra, quando a gente tem um livro que inspira um filme, que é o caso deste livro aqui, o filme é homônimo inclusive, nós temos a situação do livro ele ser mais profundo, explorar mais elementos do que o filme, como regra, né? Então, como regra, o livro é melhor do que o filme. E eu também, já aproveitando o ensejo, sei que nem sempre essas comparações elas são justas, mas aqui, no meu caso, enquanto leitor, eu primeiro assisti ao filme, depois li o livro. Me desculpe quem pensa em contrário, mas acaba sendo impossível não traçar esse paralelo. E, na minha opinião, a gente tem uma das exceções aqui em que o filme ele é melhor do que o livro. E eu vou deixar isso, claro, aí ao longo dessa nossa breve conversa, tá? Bom, então assim, como regra, né? Como regra, se tratando desse paralelo entre filme e livro, o livro, como regra, ele aborda com mais profundidade, com uma construção narrativa mais densa do que o filme. Porém, nesse caso aqui é o oposto. Então, eu havia criado uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, sou um grande fã do filme, gosto muito mesmo. Já assisti mais de uma vez, inclusive, e havia criado uma expectativa grande em torno da leitura. Porém, ela não foi atendida, né? Então, o filme ele entrega mais do que o livro, né? Na minha opinião. É claro que são coisas diferentes, a gente sabe, né? O livro ele inspira o filme, né? Então o filme ele se baseia no livro, mas na minha opinião o filme ele consegue ser melhor do que o livro enfim, em vários elementos aí que eu vou comentar com vocês brevemente aí ao longo dessa nossa conversa. Bom, pensem no seguinte, qual é o enredo aqui desse pequeno conto? É um conto, tá? Bem pequeno, a minha edição ela é ilustrada, com pouquíssimo texto em cada página, né? Com margens bem amplas, tem 78 páginas, tá? Só para vocês terem aí um parâmetro, eu li ele no dia 22/10 e levei uma hora mais ou menos para ler esse livro aqui. Então foi uma leitura muito rápida mesmo, tá? Eu sei que esse elemento de tamanho, ele impacta nessa conclusão que eu cheguei em torno do livro, né, quando eu comparo com o filme, mas eu esperava mais profundidade, tá? E qual que é o enredo aqui, para quem eventualmente não conhece o filme? A gente tem a situação de uma criança que ela nasce velha, digamos assim, né? E ela vai rejuvenescendo à medida em que o tempo passa. Então ela tem ali o caminho da vida dela é o contrário do que acontece com a disposição da vida natural do ser humano. E olha que ideia genial. Isso é muito genial. Pelo menos na minha opinião é fantástico. Como que se poderia explorar no livro, no caso, né? E daí aqui, traçando paralelo com o filme, eu acho que o filme explora muito bem essa temática, tá? Mas tem muita coisa para ser explorada aqui, né? No livro, especificamente. Mas a execução, na minha visão, ela é muito rasa. O livro, ele promete muito e ele entrega muito pouco. Enquanto que, de novo, na minha opinião, o filme ele entrega na medida exata, né? Então, para quem já assistiu ao filme e vem para o livro, acho que traçar esse paralelo acaba sendo natural, né? É impossível não traçar esse paralelo e, pelo menos para mim, foi bastante frustrante a leitura em relação a isso. A expectativa é elevadíssima, mas a execução acaba sendo muito rasa. Então veja, olha que interessante, né? Um homem que ele nasce velho e vai ficando jovem com o passar do tempo. Essa é uma premissa filosófica poderosa. Nossa, isso dá uma discussão riquíssima, né? Você explorar temas ali, por exemplo, como passagem do tempo, o sentido da vida, a própria questão relacionada,
né, a questão amorosa, né, entre, por exemplo, duas pessoas, né, um homem e a mulher. Enfim, existem N questões aqui que o livro poderia explorar e que acaba ficando na superficialidade. Enquanto que, na minha opinião, o filme ele explora assim de maneira maravilhosa, né, muito perfeita, e o livro fica devendo. Então, uma pena, né, uma pena. A gente sabe que o livro é pequeno e isso acaba influenciando um pouco também, né, a riqueza da discussão, mas fica devendo em relação à profundidade da exploração. Então, assim, por ser um conto curto, né, poucas páginas, aqui ainda no meu caso ilustrado, né, mas a discussão acaba sendo muito simplista, né, acaba ficando muito ali na superficialidade, e enquanto deveria, né, enfim, estou aqui dizendo como que o livro deveria ser, né, porque eu comparo sempre com o filme, mas deveria ser mais bem explorado, esses dilemas de vida, de complexidade emocional, elementos psicológicos do próprio autor. Eu entendo que deveria ser mais bem explorado, o livro poderia explorar mais, enquanto, na minha opinião, o filme explorou na medida exata. Então, apesar de promissor, né, o livro ele fica devendo nessa questão da exploração do potencial que ele tem e acaba, né, deixando a desejar quando a gente compara com o filme. Então, assim, na minha leitura, qual que é o maior problema do livro? É a superficialidade. Ele tem um enredo espetacular, a ideia central é maravilhosa, mas ele não explora. Ele fica numa discussão muito rasa, muito simplista, e ele não provoca aquela reflexão profunda, né, até aquela mexida com os sentimentos que o filme ele traz, né? Embora, de novo, a ideia e a premissa do livro sejam fantásticas e tenham tudo para permitir que isso acontecesse, mas infelizmente não se concretizou, na minha opinião. Então, assim, eu enquanto leitor eu esperava, né, do livro essa discussão mais densa, mais envolvente, mais intensa, mais profunda, né, não tão superficial quanto ficou. E, enfim, para mim acaba ficando devendo. Ele promete e não entrega esses dilemas, né, que, na minha opinião, a gente encontra no filme. E, assim, de novo, a gente sabe que é um livro pequeno, tá? Tem poucas páginas, porém a quantidade de páginas não deveria ser um parâmetro para o grau de profundidade da discussão, porque nós temos livros pequenos também em quantidade, mas que entregam uma discussão muito profunda. E para citar um caso só aqui que todo mundo conhece, eu vou citar o caso do Pequeno Príncipe, que também é um livrinho extremamente pequeno, mas ele entrega muito mais do que promete. Então aqui a questão do tamanho, a gente sabe que é pequeno, é um conto, etc., mas na minha opinião deveria entregar mais e não entrega. Enquanto o filme, por sua vez, ele explora, né, o dilema, tanto pessoal, psicológico, emocional, do Benjamin na medida perfeita, na minha opinião, na medida exata. E assim, de novo, eu sei que essa comparação muita gente não gosta, muita gente entende que é indevida, eu até dou crédito, mas na minha opinião acaba sendo inevitável, tá? Então me desculpe quem entende o contrário, mas eu entendo que não tem como não traçar esse paralelo, tá? A gente sabe que normalmente, né, os filmes eles entregam menos do que o livro, mas na minha opinião, nesse caso aqui, o filme entrega na medida exata e supera em muito, em termos de qualidade de discussão e profundidade, o que a gente tem no livro enquanto entrega, tá? Então, assim, o filme, né, na minha opinião, ele reflete, ele proporciona essa reflexão, né, sobre a passagem do tempo, sobre a própria questão do amor, né, do sentimento, né, o Benjamin no filme tem um relacionamento, entrega muito a questão da perda, né, a inevitabilidade, né, digamos assim, da perda, né, e acaba sendo impossível você não se emocionar vendo o filme, né, então acho que se você
né, não mareja os olhos ali vendo o filme, talvez o seu coração seja de pedra, né? Mas o filme, na minha opinião, ele entrega na medida exata, e eu esperava pelo menos, né, a mesma quantidade, a mesma intensidade do livro, e acabou que a gente não tem quase nada, né? O livro ele entrega muito pouco. Então também, né, nesse sentido das entregas do livro, né, então a gente tem ali, enfim, a questão da perda, né, a questão da passagem do tempo ao contrário, como isso impacta, né, todos os elementos da vida do Benjamin e das pessoas próximas a ele. Enfim, acontece uma conexão emocional do espectador com o personagem, o que não acontece no livro. Então essa conexão ela não ocorre, simplesmente não ocorre. Então, enquanto no filme isso ocorre de maneira natural, no livro, infelizmente, não acontece. E claro, o livro, ele, pelo tamanho, né, e vocês notaram, eu levei 1 hora lendo assim, muito tranquilo e espaçado. Tem a questão do tamanho impacta um pouco, na minha opinião, na entrega, mas, de novo, eu entendo que deveria entregar mais. Enquanto que o filme não é um filme tão longo, mas ele entrega na medida exata e efetivamente proporciona essa conexão emocional do espectador com, principalmente o personagem, né, com o Benjamin ali, e com o enredo, com o dilema de vida e psicológico e emocional dele, e conexão essa que a gente não encontra no livro. Então, assim, dando uma nota, né, na minha opinião, é um livro nota 7, tá? Ele passa ali na média, mas é um potencial desperdiçado, tá? Então o livro tem muito potencial, mas acaba não sendo bem explorado, ou, enfim, explorado na medida exata, coisa que, ao contrário, né, o filme faz de maneira muito bem, muito perfeita, né? Então, assim, é uma leitura um pouco arrastada, sabe? O livro ele é ruim? Não, ele não é ruim, é um livro bom. A gente tem esse livro aqui, ele tem, ele tem 11 capítulos, né? É ruim? Não, não é ruim, mas ele fica bom, do 9 para frente. Do capítulo 9 você começa, 8, 9 ali, então já quase no fim da vida do Benjamin no livro, né? Começam a aparecer alguns elementos que, né, você espera que vão gerar aquela conexão, como acontece no filme, né? Não acontece, mas o livro fica bom de fato, né, no último quarto, por exemplo, assim, né, no último 1/4 do livro ele fica bom, mas daí você, né, alimenta aquela expectativa que vai ficar melhor, mas nunca chega. O livro não é descartável, né, nenhuma leitura é ruim, ainda mais um clássico desse, ainda mais com um autor dessa envergadura, né, mas o livro acaba entregando pouco, né, assim, só a parte final, o restante é muito arrastado, né, então os capítulos acabam sendo pouco interessantes e, enfim, a experiência literária, na minha opinião, deixa muito a desejar. De novo, tá? Não é perda de tempo, nenhum livro é perda de tempo, tá? Ainda mais um livro de um autor tão bom quanto o Fitzgerald, mas, de novo, acaba deixando a desejar. Então, assim, se você tiver que escolher entre a leitura do livro e o filme, né, a minha opinião é óbvia, vai direto para o filme, mas que faça a leitura, que, né, se não for por causa da conexão ou por causa da profundidade, que seja pelo menos por curiosidade, né? E para ver se você concorda ou discorda da minha opinião ao fazer efetivamente a leitura, tá? E de novo, você leva 1 hora, eu levei 1 hora espaçado aqui, certamente você vai levar talvez até menos tempo do que isso para fazer a leitura, tá? Então, de novo, essa minha edição ela é ilustrada, ela tem margens bem amplas, letras grandes também, tá? E ela tem 78 páginas. Então você vai, né, fazer uma leitura aí de 1 hora no máximo aí, com bastante tranquilidade.
De novo, se tiver que escolher, na minha opinião, entre o livro e o filme, vá para o filme, ele é mais profundo, ele é mais denso, mais fácil a leitura. E eu gostaria de saber de vocês, primeiro, se é justa essa comparação entre a entrega do livro e do filme, e lembrando que o filme é inspirado no livro, inclusive é homônimo, e se você acha que o filme é de fato melhor, ou se são coisas diferentes, se são incomparáveis, me diz aí nos comentários, beleza? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Agradeço aí a paciência de vocês por assistir esse vídeo. Deixa nos comentários aí o que você acha. Se inscreve no canal, né? Faça aí sugestões de próximas leituras, traga a sua opinião sobre o livro, sobre o filme. É sempre muito bom conversar com vocês, beleza? De toda forma, embora na minha opinião seja um livro nota 7, mas leia O Curioso Caso de Benjamin Button. Sem dúvida, é um livro que, na minha opinião, poderia entregar mais, inspirou um filme maravilhoso, mas que acabou deixando um pouco a desejar na entrega final. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima. Valeu!